Ao longo dos séculos, a evolução do dinheiro e o surgimento do dólar como moeda oficial dos Estados Unidos passaram por uma série de transformações fascinantes, desde a emissão das primeiras notas de papel durante as colônias até a adoção do dólar como uma moeda de troca predominante. Exploraremos os eventos-chave e as decisões que moldaram o sistema financeiro dos Estados Unidos. Além disso, mergulharemos nas curiosidades sobre a origem do termo dólar, o significado dos símbolos presentes nas notas e as medidas de segurança incorporadas ao dinheiro em circulação. Prepare-se para uma jornada através do tempo, explorando a história e os segredos por trás da moeda que governa a economia americana há mais de 2 séculos. Mas antes, não se esqueça de curtir o canal, comentar e compartilhar com os amigos. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo vídeos como esse para você. Eu sou o Johnny Lopes e esse é o canal Factologia. Quando os primeiros colonos das 13 colônias americanas chegaram ao Novo Mundo, eles trouxeram ouro e várias moedas britânicas. Mas como qualquer pessoa que já tenha levado dinheiro em uma viagem, eles rapidamente ficaram sem. Isso os deixou sem meios para comprar comida ou outras necessidades das tribos indígenas próximas, ou até mesmo entre eles. Na ausência de dinheiro em espécie, os colonos começaram a fazer comércio usando mercadoria como moeda de troca, o que incluía coisas como tabaco, peles de castor ou certos tipos de conchas chamadas wampum. Na verdade, o wampum era tão importante que em 1637, a colônia da Baía de Massachusetts declarou-as como meio legal de pagamento. Mas o comércio de mercadorias tem seus limites, pois o valor de uma safra como o tabaco pode flutuar descontroladamente dependendo do sucesso da colheita, e com o tempo ele se esgota e perde seu valor. Imagine ir pagar o almoço e descobrir que o dinheiro da sua carteira expirou. Os colonos não tinham muitas outras opções. O governo britânico não permitia a exportação de moedas de ouro e prata, e também se recusava a permitir que os colonos cunhassem suas próprias moedas. No entanto, as moedas espanholas eram muito mais fáceis de se obter. Como resultado, a maioria das moedas em circulação durante a era colonial eram de origem espanhola ou portuguesa. Na verdade, durante a grande parte dos séculos 17 e 18, o peso espanhol, também conhecido como dólar espanhol, era uma das poucas moedas amplamente aceitas. A primeira moeda de papel na América emitida foi pela colônia de Baía de Massachusetts em 1690, com o objetivo de financiar uma expedição militar durante a Guerra do Rei William. Assim, várias colônias seguiram o mesmo caminho e começaram a produzir seu próprio dinheiro em relação a conflitos militares adicionais. Essencialmente, pequenas notas promissórias foram distribuídas, proporcionando aos indivíduos a emocionante chance de investir em violentas disputas da nação. Essa moeda colonial inicial foi dominada em libras, shillings e pence. No entanto, o valor dessas denominações pode diferir de uma colônia para outra. Portanto, uma libra em Massachusetts pode ter menos valor em comparação com uma libra na Pensilvânia. Claramente, isso trouxe confusão, resultando em graves complicações econômicas. Consequentemente, o parlamento promulgou uma lei proibindo as colônias de imprimir sua própria moeda. A jurisdição do parlamento diminuiu quando a Guerra Revolucionária começou em 1775. A guerra provou ser muito mais longa e cara do que qualquer um havia previsto. Consequentemente, as colônias, inspirando-se nas práticas do rei, introduziram o papel moeda para apoiar o financiamento do conflito. As contas emitidas pelo Congresso Continental foram apelidadas de continentais. No entanto, quando a guerra terminou em setembro de 1783, essas notas ficaram praticamente sem valor. Os recém-formados Estados Unidos precisavam de uma medida para estabilizar a economia. Portanto, em 6 de julho de 1785, o Congresso Continental dos Estados Unidos se reuniu em Nova York e estabeleceu o dólar como moeda oficial do país. Além disso, foi acordado que o dólar adotaria um sistema decimal, alocando 100 centavos para cada dólar. No entanto, como se tratava de um assunto do Congresso, chegar a um acordo unânime era improvável. O grau em que o governo federal deveria exercer influência sobre as políticas financeiras dos estados tornou-se um ponto de discórdia. Consequentemente, não foi até 1792 que a nação estabeleceu uma Casa da Moeda Nacional. Mesmo assim, demorou até 1862 para o Tesouro dos Estados Unidos obter a capacidade de imprimir notas em dólar. O termo dólar é derivado de forma modificada da palavra germânica thaler.
que é uma versão abreviada de Joachimsthaler. Este último era o nome de uma moeda de prata cunhada em 1519 pelo Reino da Boêmia. Devido à prata ser extraída em St. Joachimsthal, a palavra Teller se espalhou pelo mundo. No entanto, a origem do cifrão permanece um mistério. Universalmente reconhecido, o cifrão é praticamente sinônimo de moeda americana. Ele fez sua primeira aparição impressa por volta de 1800, e sabemos que era amplamente utilizado bem antes da emissão do primeiro dólar de papel, em 1875. No entanto, além desses fatos, tudo que temos são teorias. A teoria mais amplamente aceita sugere que o símbolo evoluiu do peso espanhol, que, como você deve se lembrar, serviu como a principal unidade de valor na América colonial durante o final do século XVIII. Registros daquela época documentam que o peso era abreviado com as letras P e S. Os historiadores acreditam que, ao longo do tempo, as duas letras foram escritas uma sobre a outra, criando um símbolo que eventualmente se transformou no símbolo do cifrão. Em 1861, o Congresso precisava de dinheiro para financiar a Guerra Civil, e com esse objetivo, autorizou a emissão de notas de cobrança nas denominações de 5, 10 e 20 dólares. A denominação de 10 dólares era adornada com o retrato do presidente Abraham Lincoln, tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter seu rosto em uma cédula. O verso das notas foi impresso usando uma tinta especial anti-falsificação de cor verde. Como resultado, as cédulas foram apelidadas de greenbacks. A primeira cédula de 1 dólar foi concedida um ano depois, em 1862, com o retrato do secretário do Tesouro Salmon P. Chase, que deu o nome ao Chase Bank, embora na verdade ele não tenha tido nada a ver com esse negócio. A aparência moderna da cédula de 1 dólar data oficialmente de 1963, mas muitos dos elementos de design que associamos a ela foram apresentados em 1929. Por exemplo, a cédula de 1929 abandonou a cara de Salmon P. Chase para o famoso retrato de George Washington, que foi criada por Gilbert Stuart. O verso da cédula de 1929 tinha um grande número 1 estilizado. Isso mudaria em 1935, quando o número 1 foi substituído pelo grande selo dos Estados Unidos e a pirâmide coroada pelo olho da providência. Em 1957, as palavras "In God We Trust" foram adicionadas. Qualquer pessoa que já tenha passado algum tempo examinando uma nota de 1 dólar notou que ela está coberta de símbolos. Para começar, há o mencionado grande selo dos Estados Unidos. O selo retrata uma águia americana em voo, segurando 13 flechas de guerra em sua garra esquerda e um ramo de oliveira em sua garra direita. A águia no grande selo também carrega uma bandeira em seu bico que diz "E pluribus unum", uma frase em latim que significa "de muitos um", uma referência a um país composto por muitos estados, e as 13 estrelas acima da águia representam as 13 colônias originais, bem como o nascimento de uma nova nação. Do outro lado do grande selo está a imagem mais confusa, uma pirâmide inacabada com 13 níveis, novamente representando as 13 colônias originais e supostamente simbolizando força e duração. Mais abaixo da pirâmide tem o número 1776, a data de independência dos Estados Unidos, em algoritmos romanos. E logo abaixo está uma bandeira que diz Novus Ordo Seclorum, que significa uma nova ordem das eras, referindo-se a uma nova forma de governo. No topo da pirâmide está o olho da providência, que causa paranoia e representa o olho onisciente do divino. Ele é cercado pela frase em latim Annuit Coeptis, que significa a providência favoreceu nossos empreendimentos, sendo que a providência nesse caso refere-se ao cuidado protetor de Deus. Os dólares de hoje são impressos em um tipo muito especial de papel, fabricado pela Crane & Company, um fabricante sediado em Massachusetts que fornece o papel para a Bureau of Engraving and Printing desde 1879. Este papel é composto por 25% de linho e 75% de algodão, e possui pequenas fibras vermelhas e azuis de vários comprimentos, distribuídas uniformemente por toda a sua extensão. O papel serve como uma medida anti-falsificação, já que não está disponível ao público em geral, mas essa é apenas uma das várias medidas. Há também o uso de tinta de mudança de cor, que altera a cor da tinta de verde para preto quando a nota é observada em diferentes ângulos. As notas modernas também possuem uma faixa de segurança entrelaçada no papel. Essas faixas percorrem de cima a baixo e exibem a denominação da moeda. Você pode ver a faixa de segurança segurando uma moeda contra a luz. Se você iluminar uma nota com luz ultravioleta, ela brilhará em uma cor específica para cada denominação. Há também a microimpressão, palavras que aparecem em uma fonte tão pequena que parecem apenas linhas contínuas.
a menos que sejam observadas com extensão. Outra medida contra a falsificação é a inclusão de uma marca d'água localizada à direita do retrato. A marca d'água pode ser vista dos dois lados da nota. Nas notas de 10, 20, 50 e 100, é outra imagem do presidente destacado na nota. Mas na nota de 5, por algum motivo, é o número 5. Não há marcas d'água na nota de $1. À medida que o novo dinheiro é impresso, o dinheiro antigo é recolhido e destruído. Na verdade, o dinheiro é destruído todos os dias por uma das três entidades: a Bureau of Engraving and Printing, a Casa da Moeda dos Estados Unidos ou o Federal Reserve. A principal razão pela qual as cédulas são destruídas é que elas se tornaram danificadas ou deformadas durante a circulação. Cédulas danificadas não podem ser usadas em máquinas de venda automática, caixas eletrônicos ou outros leitores eletrônicos de cédulas. Então elas precisam ser retiradas de circulação. E isso acontece com mais frequência do que se pensa. Na verdade, a vida média de uma nota de $1 é de cerca de 3 anos e meio. As cédulas enviadas aos bancos do Federal Reserve são verificadas quanto à integridade por uma máquina de classificação de alta velocidade, chamada Banknote Processing System 3000. A máquina verifica as cédulas em busca de defeitos como rasgos, flacidez, grafite, orelhas ou resíduos. Qualquer cédula que não esteja em boas condições é triturada pela máquina e depois enterrada em um aterro sanitário ou distribuída como souvenir para as pessoas que fazem passeios pelo banco do Federal Reserve. A quantidade de dinheiro destruída pelo banco varia de ano para ano, mas geralmente fica na faixa de 5 a 7 bilhões de dólares. Então, o que você acha? Qual fato sobre a história do dólar mais te surpreendeu? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir o canal e compartilhar com os amigos. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo vídeos como esse para você.